nós temos nessa oportunidade a cumprir uma promessa que foi feita ainda no primeiro semestre. Eu havia, ainda no mês de abril, conversado com todos os senhores sobre a ideia que nos movimentava na diretoria do Foro no sentido da descentralização das nossas atividades, né? De tudo quanto fosse possível na intenção de implementar determinadas ações que são de interesse local e que muitas vezes travam na burocracia da administração central. Nós tivemos a oportunidade durante esses pouco mais de 6 meses em que estamos ali na diretoria do Foro de constatar que de fato essa é uma realidade. Por mais que a gente tente vencer determinados entraves, há aqueles que são invencíveis à medida em que decorrem de determinação legal. Nada, absolutamente nada, obsta, no entanto, a possibilidade de determinadas ações serem realizadas por provocação direta ou mesmo com a participação direta das sucessões judiciárias do interior. Eu falo em especial em função das sucessões judiciárias do interior, porque elas que estão mais distantes da administração central. Pois bem, esse projeto, o projeto de descentralização, ele havia sido concebido em princípio com base naquela ideia que eu havia lhes apresentado da fixação de vice-diretorias regionais, acoplando-se determinadas sucessões, determinadas cidades. Nós criaríamos núcleos, apenas para se ter aqui uma palavra, né? Núcleos regionais que teriam um diretor ou um vice-diretor que oficiaria como interlocutor dos interesses locais em relação à administração central. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível na condução desse encontro, dessa reunião, até porque o nosso tempo, em especial dos colegas, é extremamente valioso, de modo que lhes diria diretamente que essa ideia não foi de possível realização, não nos parece de possível realização hoje. Em primeiro lugar, porque nós não tivemos adesão de 100% dos colegas, e era necessária a adesão de 100% dos colegas. Se essa adesão não viesse, nós não teríamos condições de cobrir todas as unidades do interior. Em segundo lugar, porque nós percebemos a necessidade de uma participação ativa do tribunal na definição desse projeto, pelo menos do ponto de vista normativo. Para nos desprendermos desse problema, que é a dependência do tribunal, nós passamos a trabalhar com uma outra ideia, que foi concebida em função de algumas observações que foram feitas por colegas de Campinas, por colegas de Jundiaí, por colegas de Bragança, aos quais eu agradeço sobremodo a cooperação. Pois bem, nós amadurecemos a ideia de descentralização, mantendo-a tal qual lá concebida na sua origem. Nós mantemos o mesmo propósito, só que sob outro formato. Nós temos gestores locais, chamados diretores de sucessão, no interior, coordenadores administrativos na capital, e esses gestores já têm nas suas mãos uma série de atividades, uma série de competências. Pois bem, nós estamos propondo utilizar essas pessoas, os diretores de sucessão, os coordenadores administrativos, como os interlocutores que antes nós chamávamos de vice-diretores regionais. Então, ao invés de termos 10 grandes regiões, nós vamos manter a mesma estrutura, considerando-se, a mesma estrutura atual, considerando-se o número de sucessões. Então, se nós temos 40 e tantas sucessões, temos 40 e tantos diretores
de sucessão, e são esses 40 e tantos diretores de sucessão que vão receber essas competências que nós entendemos seriam melhor exercidas em regime descentralizado. Essa é uma forma de compor o problema que nos parece bastante interessante, porque ela depende exclusivamente do diretor do foro. A resolução 79 do Conselho da Justiça Federal, ao definir as competências do diretor do foro, garante a possibilidade da sua delegação em benefício das autoridades descritas na própria Resolução 79. A própria Resolução 79 faz referência ao vice-diretor ou aos vice-diretores do foro, faz referência aos diretores de sucessão, faz referência ainda aos juízes que exercem função administrativa equiparada, aquilo que na nossa linguagem nós chamamos de coordenador administrativo nos fóruns da capital, e assim também o coordenador de central de astas públicas, o corregedor de central de mandados. Todos esses são juízes que se enquadrariam dentro do conceito de juiz para o qual determinadas atividades do diretor do foro seriam delegáveis na concepção, insisto, da Resolução 79. Basta, portanto, que o diretor do foro baixe portaria delegando determinadas atribuições, delegando determinadas competências para essas autoridades. Nós procuramos, nos últimos meses, estudar retidamente a Resolução 79, tomando em consideração a nossa experiência na diretoria do foro, sobre o que é que efetivamente se apresenta delegável, o que é de possível exercício dentro das sucessões, dentro da coordenadoria administrativa de cada fórum, e a partir desse estudo que considerou principalmente o nosso dia a dia, a definição daquilo que é efetivamente delegável, nós construímos um texto, uma minuta de portaria, minuta essa que eu pretendo disponibilizar para cada qual dos colegas entre hoje e amanhã. No entanto, antes de remeter essa minuta para apreciação de cada qual, ter a oportunidade de conversar com todos sobre isso, principalmente para que esse documento não caia na caixa postal de cada qual como um documento absolutamente, como um documento qualquer, um documento que não desperte interesse. Em especial, aos diretores de sucessão e aos coordenadores administrativos, assim como ao corregedor ou aos corregedores de centrais de mandados, em especial ao coordenador ou à coordenadora da central de astas públicas, eu peço a especial atenção no sentido da leitura dessa minuta, para que a gente tenha a oportunidade, quem sabe ainda nessa semana, de recolher todas as críticas possíveis e apresentar definitivamente a versão final, baixando a portaria e implementando esse tão desejado projeto de descentralização. Ao menos assim me pareceu, assim que eu apresentei em abril essa ideia de descentralização, ela foi bem recebida por parte expressiva dos nossos colegas. Na condução da diretoria do foro, eu venho percebendo que todos, de uma maneira geral, reagem bastante positivamente à ideia de descentralização, de participação direta na definição dos interesses, especialmente quando nós estamos falando de interesses locais. Pois bem, partindo dessa premissa, eu pretendo, com os senhores, discutir esse texto, discutir agora numa perspectiva virtual, né? Como lhes disse, entre hoje e amanhã nós pretendemos oferecer o texto para sua leitura e esperando receber a retificação, a ratificação, seja lá o que for, o comentário que tem a oferecer a respeito desse documento. Nesse documento, nós definimos as competências que seriam delegadas aos vice-diretores da capital, e nós estamos aqui nesse documento já deixando em entrevista a necessidade de haver mais de um vice-diretor na capital, assim como mais de um vice-diretor no interior, trabalhando-se com a realidade complexa que a seção judiciária de São Paulo tem. Nós estamos partindo da premissa de que não adianta absolutamente nada conferir competências, delegar competências ao vice-diretor,
se ele não tiver condições de executá-la, em concurso com as atividades que já tem na própria vara. Nós estamos falando de efetiva acumulação de atividades. Para que essa acumulação seja viável, no mínimo é necessário que o trabalho seja fracionado entre mais de um colega. De modo que nós esperamos que com isso nós consigamos convencer, se não essa, pelo menos a próxima gestão, no sentido de designar mais de um vice-diretor para a capital, mais de um vice-diretor para o interior, até porque a resolução 79 do Conselho do Justiça Federal permite que sejam de fato definidos tantos vice-diretores quanto a seção judiciária exigir. Não existe um número pré-ordenado normativamente, o que nos permite, de fato, trabalhar com alguma proposta nesse sentido. Pois bem, nós definimos nesse texto, em princípio, as competências que seriam delegadas em benefício dos vice-diretores da capital, definimos, por sua vez, as competências que seriam delegadas aos vice-diretores do interior. Na sequência, artigo 4º, nós definimos as competências que seriam deferidas exclusivamente aos diretores de subseção judiciária, falando, portanto, do interior. No artigo 5º, nós definimos as competências que seriam delegadas aos diretores de subseção, interior, portanto, também aos coordenadores administrativos, capital, e no que couber aos diretores de centrais, tanto de mandados quanto de astas públicas. Competências que seriam deferidas, delegadas a todos os cogestores, digamos assim. Todos que não estão na posse do cargo de diretor do foro receberiam essas competências que estão definidas no artigo 5º. Afora isso, nós temos nos dispositivos seguintes algumas regras que outorgam competências para situações bastante pontuais, como, por exemplo, a de definição de plantão de recesso, definição de plantão semanal na capital, nas varas não criminais. Nós sabemos aqui na capital, tirando ao fórum criminal, existe essa questão do concurso de diversos fóruns para um mesmo plantão. Pois bem, nós estamos propondo alguma coisa nesse sentido também, nesse normativo. E, por fim, nos artigos 11 e 12, aqui eu peço a especial atenção de todos os colegas, quando receberem o material. O artigo 11 e o artigo 12 tratam de questões que estão diretamente ligadas à ideia de descentralização. Agora sim, vejam, no artigo 11 nós estabelecemos uma regra de integração das unidades locais com a administração central, descrevendo atribuições que cada diretor de subseção, cada coordenador administrativo pode executar com o intuito de se integrar à administração central. Nós procuramos aqui definir em texto uma metodologia de integração das administrações, porque vejam, é muito difícil nós sairmos do discurso abstrato e caminharmos em sentido concreto, né? É muito interessante sempre falar de descentralização, de integração, algo quase que demagógico, né? Pois bem, nós estamos pensando em alguma coisa que seja efetivável do ponto de vista prático. Como é que nós vamos fazer, como raios nós vamos fazer a integração da administração local com a administração central? Alguma metodologia tem que ser pensada. Nós temos, obviamente, limites na nossa criatividade. Cada qual pode que tenha algum ponto a acrescentar a esse artigo 11. Afora isso, no artigo 12, eu peço também a atenção de cada qual, nós procuramos colocar, registrar no artigo 12, competências que estão definidas na resolução 79, que não foram delegadas, porque são competências de natureza estratégica, eu diria aos colegas, que são as atribuições mais importantes da diretoria do foro. Por exemplo, encaminhar as necessidades de servidores e de alteração no quadro ideal por vara ou unidade administrativa. Essa é uma questão absolutamente estratégica e não tem como delegar.
Imagine os 40 e tantos diretores de sucessão dando este tipo de encaminhamento. É a mesma coisa que não governar absolutamente nada, que não dirigir absolutamente nada. Então, é o tipo de atribuição que não tem como delegar. Mas é preciso, antes de tudo, que cada colega saiba que existe essa atribuição prevista na Resolução 79 do Conselho. Eu digo isso para os colegas dessa forma, porque eu particularmente ignorava solenemente essas atribuições, até assentá-la na diretoria do Foro. Nunca li Resolução 79, nunca me interessei sobre o assunto e confesso a todos que assim que deixar o cargo, também não vou me interessar mais sobre esse assunto. Mas o fato é que hoje a gente tem que trabalhar com isso e existem competências que estão descritas nessa resolução, e insisto, são competências estratégicas. Como é que nós vamos definir o futuro da Justiça Federal de primeira instância? Nós vamos definir esse futuro esperando que o bom pai tribunal resolva a nossa vida? É basicamente isso que eu coloco para os colegas. Pois bem, eu procurei descrever nesse artigo 12 essas atribuições que eu reputo estratégicas. E o que nós propomos nesse artigo 12 é que as autoridades descritas no artigo 1º, vale dizer, diretores de sucessão, coordenadores administrativos, corregedores de centrais de mandados, enfim, todos que exercem função administrativa, a essas autoridades compete lançar propostas ao diretor do foro tendentes ao aperfeiçoamento das suas atribuições, em especial as de, 2 pontos, e aí começa a lista das competências que eu lhes disse seriam de conteúdo estratégico. Evidentemente que lançar essa norma simplesmente não funciona na prática. O que eu pretendo fazer, e nós já temos isso acertado lá na DF, entre a DF e a DA, Diretoria Administrativa, mandar e-mails para os senhores nas épocas apropriadas, dizendo: olha, está na hora de apresentar proposta nos termos do artigo 12, inciso tal, da portaria tal. Tem proposta para mandar? Manda até a data X, que a gente tem que definir a estratégia para o próximo exercício, e assim subsequentemente em relação a cada uma dessas 5 atribuições que me parecem são as mais relevantes dentro do contexto da Resolução 79. Eu virei aqui a folha, me deparei com uma coisa que, vejam quão importante é. Submeter ao tribunal, compete ao diretor do foro, submeter ao tribunal a proposta orçamentária e solicitações de abertura de créditos adicionais. Como é que faz para a gente conhecer a realidade de cada uma das sucessões, de cada um dos fóruns, né? E apresentar uma proposta orçamentária para o tribunal que seja reflexiva dos interesses da primeira instância, se a primeira instância não participar ativamente disso. Se tudo ficar... Agora, evidentemente que não dá para dizer, olha, cada um apresenta a sua proposta para o tribunal e depois eles fundem tudo num único documento lá. Isso não vai funcionar. Então, o que nós pretendíamos em relação a essas atividades que estão descritas no artigo 12, que nós, da DF, eu, o Márcio, que generosamente compareceu hoje aqui, mesmo estando de férias, que nós funcionássemos como agentes catalisadores dessas propostas. Pois bem, meus caros, em relação à questão da descentralização, que nós estávamos pendentes, é isso. Eu espero que com isso dito, eu tenha sido suficientemente claro no sentido de justificar o nosso atraso na apresentação da proposta, né? Não é que a coisa ficou cozinhando simplesmente, né? Nós tínhamos aí dificuldades a enfrentar, aquelas que lhes mencionei antes, a dependência do tribunal de um lado, a necessidade de adesão de todos por outro lado, e a questão da facticidade mesmo, que a gente percebe à medida em que vivencia as questões no dia a dia.